Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 222, que trata da reencarnação. Na verdade, Kardec coloca não uma questão, mas um capítulo todo, né? Considerações sobre a pluralidade das existências. Então ele vem discorrer sobre a reencarnação, que é uma das leis trazidas pelo Espiritismo. Na realidade, a certeza da existência de vidas sucessivas, da reencarnação, ela já existe há milênios. Já na antiguidade, Pitágoras e antes deles, nos templos egípcios, também se acreditava nessa possibilidade. Apesar que a crença daquela época era um pouco diferente. Ela se chamava metempsicose, quer dizer, a possibilidade de pessoas reencarnarem em corpos de animais. Os Espíritos vêm nos esclarecer, a partir da publicação do Livro dos Espíritos, que isso não acontece. A reencarnação, ela é progressiva. Então, o espírito, antes de chegar na idade hominal, ele vai vivenciar diversas experiências, como nos esclarece Leon Denis. Né? Vamos estagiar no mineral, no vegetal, no animal, até adquirirmos o direito de escolha do nosso próprio destino, que é a fase hominal. Então, a reencarnação ela é progressiva. O espírito jamais vai retrogradar, quer dizer, uma vez adquirido o direito de reencarnar num corpo como o nosso, com o cérebro desenvolvido e com a possibilidade do livre-arbítrio, então não vamos retornar a corpos de animais que estão subjugados pelos instintos. Né? A inteligência, a razão, é uma característica do espírito hominal. O instinto é uma característica do espírito animal, anterior a esse processo. Então nós percebemos que o princípio inteligente vai sempre evoluir, e a reencarnação nos possibilita isso, inúmeras experiências. Imaginar que a vida começa ao nascer e termina com a morte do corpo, nos leva a grandes preocupações em relação ao futuro e até ao presente. Porque a ideia de que nós vamos nos extinguir, né? Seja o nosso fim, quando o nosso corpo terminar, nos desestimula a buscar o progresso, a buscar a transformação moral, a buscar a prática da caridade. Por quê? O que vai adiantar? Quando o meu corpo morrer, eu vou para o nada mesmo. Então eu vou gozar a vida da melhor forma. Então, só essa característica já nos leva a ter uma convicção maior sobre a continuidade da vida. Aquela ideia também do céu e do inferno, né? Então, diante de uma única experiência, nós conquistaríamos o direito do paraíso ou seríamos punidos pelo inferno, também deve ser descartado. Porque, como nós observamos na nossa sociedade, as pessoas reencarnam em condições diferentes. Né? Algumas reencarnam num lar equilibrado, que tem acesso ao conhecimento, acesso ao evangelho, ao convite para a transformação moral e para a prática da caridade. Outros reencarnam num ambiente hostil, de drogas, de vícios, de violência. Então, se Deus é justo e bom, ele teria que dar oportunidades iguais para todos. E a desigualdade no nascimento comprova que as pessoas vão vivenciar experiências sucessivas, porque senão Deus seria injusto, proporcionando meios para alguns encontrarem o paraíso, numa ideia do encontro com Jesus, e para outros, ou sequer o conhecimento do Mestre Nazareno, e quanto mais dos seus ensinamentos. E esses não teriam a oportunidade de realizar a reforma íntima, de realizar a reforma moral, a prática da caridade, o desenvolvimento do amor. Então, só por aí, nós já percebemos que a ideia de que em uma única existência
nós vamos a determinar o nosso destino por toda a eternidade, né? Sendo espiritualistas, não materialistas. Né? Materialista é o que eu disse antes, que acredita no nada. Acabou o corpo, acabou tudo. E espiritualista são aqueles que acreditam em algo além do corpo, na alma, no espírito. E espíritas são aqueles que, estudando a doutrina através da codificação de Allan Kardec, têm a consciência e acreditam na lei da reencarnação, na lei de causa e efeito, que nos oferece as oportunidades de acordo com o nosso grau evolutivo, de acordo com a nossa necessidade, é que nós vamos reencarnar. Então, eu disse agora há pouco, um espírito renasce num lar equilibrado, onde ele vai ter acesso ao Evangelho, vai receber ensinamentos e ter uma possibilidade maior de desenvolver a caridade e praticar o amor ao próximo, ou seja, se aproximando do Cristo, evoluir. E outros vão nascer em condições diferentes. Qual dos dois é melhor? Às vezes, aquele que nasceu num lar equilibrado é um espírito endurecido que foi aceito por aquela família para que ele tenha a oportunidade de se desenvolver. Então, quantos exemplos nós temos na nossa sociedade de pessoas que renasceram em famílias equilibradas, que tiveram acesso à educação, que tiveram acesso à religiosidade, mas que a partir da puberdade se desviaram do caminho, tiveram suas próprias escolhas e muitas vezes caíram no mundo das drogas, da violência, do crime. E outros que renascem na favela, numa condição material muito difícil, mas que pelo seu empenho, pelo seu esforço, acaba desenvolvendo ações sociais dentro da favela, acabam ajudando muitas pessoas e, apesar do ambiente hostil, um espírito de luz que reencarnou ali e trouxe condições, como missionário, para que outras pessoas pudessem encontrar a paz, mesmo num ambiente tão hostil. Então, a condição que nós reencarnamos, ela não indica diretamente a nossa condição evolutiva. O que ela vai mostrar são as nossas necessidades. Né? Se formos missionários, nós vamos ter que nascer em condições de trabalho, onde haja muita dor, onde nós possamos ser instrumentos do Cristo no auxílio de muitos, né? Como Madre Teresa de Calcutá, como a Irmã Dulce, o próprio Chico Xavier. Né? São espíritos que, apesar de toda a sua envergadura moral, do seu conhecimento, eles renasceram em condições materiais difíceis, mas num lugar e com a oportunidade precisa de servirem como instrumentos para a evolução. Né? Quanto houve de evolução social com as ações da Irmã Dulce, com as ações da Madre Teresa de Calcutá, do próprio Chico, de Valdo Franco, e tantas outras pessoas que se destacam na nossa sociedade pelo empenho em amar ao próximo, em servir ao próximo, em trazer um exemplo de vida diferente dos padrões da nossa sociedade. Então não é a condição material que vai mostrar o nosso grau evolutivo, mas as nossas atitudes, a forma com que nós lidamos com as situações. Então, pessoas que nasceram em berço de ouro, muito ricas, e que têm uma conduta ilibada, honrada, que procura gerar emprego e dar condições ideais para os seus funcionários, para que todas as famílias tenham dignidade, são espíritos evoluídos, que eles não têm o egoísmo, né, de se achar como proprietários pessoas especiais. Outros nascem na pobreza, mas espíritos muito orgulhosos e às vezes desenvolvem a revolta diante da ausência dos bens materiais, como se os bens materiais fossem a fórmula da felicidade. Né? Então, a reencarnação ela vai nos garantir que nós tenhamos as oportunidades que nós merecemos e necessitamos para a nossa evolução. Por isso, essa pergunta é muito comprida, né? É um capítulo que o Kardec colocou. É importante que nós façamos a leitura, que vocês façam a releitura em casa e possam ir percebendo essas nuances que para nós, que já convivemos com o Espiritismo há muito tempo, a lei de reencarnação é algo muito natural, é muito justa, é muito tranquilo para nós espíritas considerarmos
que essa não é a nossa única existência, que nós teremos outras e que tenha as nossas próximas encarnações. Elas serão mais felizes ou menos felizes de acordo com a nossa capacidade de evoluir. Então, em resumo, é isso que Kardec traz nessa questão 222, e eu convido a todos para fazer a leitura, e quem tiver vontade de fazer alguma pergunta, é só colocar na página da CEAL ou no meu WhatsApp, a maioria de vocês tem, né, o meu WhatsApp, e eu vou ter muita alegria em compartilhar alguma coisa, né, em responder a pergunta e aprendermos juntos. Então, por hoje nós vamos encerrando. Na próxima semana, nós vamos retomar a partir da questão 223, Vida Espiritual, Espíritos Errantes.